Quando transferimos o embrião no estágio de blastocisto, ou seja, no 5º dia de desenvolvimento para dentro do útero, temos muito mais gravidezes, temos uma taxa de gravidez muito mais alta. Isso é verdade ou mito? Tempo. E aí, verdade ou mito? Já falei pra você? Não, essa o Thiago não sabe. Então, eu vou dar uma resposta mais ou menos nessa. Eu acho que muito mais alta, eu não acredito que seja o caso. Eu acho que um pouco mais alta, sim. Thiago falou, você podia colocar essa frase que você falou. Ele falou o seguinte, falei, quer falar? Falei. Não, fala você que eu não tô com o microfone. Ele falou o seguinte, mas eu não posso falar esse xingamento que você falou. Você fala do... Ele falou o seguinte, ele falou assim, eu acho o seguinte, pensa, se este embrião conseguiu chegar no 5º dia de desenvolvimento dentro de uma estufa, é porque ele é um embrião excelente, entendeu? Foi isso que ele falou, e é verdade, né? Então, por que eu estou colocando isso daqui? Porque eu recebi perguntas e porque também é um questionamento muito frequente em todo mundo que vem fazer fertilização in vitro. Qual que é a pergunta das pessoas? Pergunta não, às vezes as pessoas chegam aqui falando, doutora, eu quero fazer, mas eu só quero transferir em blastocisto no 5º dia, porque eu ouvi dizer, ou minha prima engravidou assim, ou minha amiga engravidou assim, é isso que faz a gente engravidar. E aí eu sempre converso e é o seguinte sobre o blastocisto, vamos explicar um pouquinho. Quando a gente engravida naturalmente, o embrião, né, o óvulo é ovulado aqui pelo ovário, o espermatozoide chega lá, eles dois conversam, trocam uma ideia, se der tudo certo, forma um embriãozinho, e esse embrião vem sendo aqui carregado pela trompa, empurrado pela trompa, até chegar aqui no endométrio para poder cavar e grudar, né? A gente já sabe hoje que quando a gente engravida naturalmente, o embrião chega ali por volta do 5º, 6º dia de desenvolvimento. Ele chega em estágio de blastocisto ali no endométrio, tá? Então, o mais óbvio seria a gente realmente deixar esse embrião até o 5º dia. Porém, vamos sempre lembrar o seguinte, gente. Qual é o melhor lugar do mundo para um embrião estar? Numa estufa ou no útero? No útero, né? Por que a gente sempre, né, historicamente transferiu os embriões no 2º, 3º dia e agora a gente está inventando de transferir no 5º dia? A gente está inventando de transferir no 5º dia, parece que as gravidezes, né, a taxa de gravidez é um pouco mais alta, porém, aproximadamente metade dos embriões para de evoluir. Então, antigamente, gente, o maquinário que a gente tem hoje, né, a gente está em 2019, pensa, a Louise Brown, foi a primeira bebê de probeta do mundo, ela nasceu há 40 anos. Foi feita há mais ou menos 41 anos, né? A mãe dela, o embrião foi transferido para dentro do útero da mãe dela no dia 10 de novembro de 1977. Quase 41 anos atrás. Pensa o maquinário que eles tinham naquela época e pensa o maquinário que a gente tem hoje. Não tem, né? Não tem como comparar. Então, eles transferiam porque realmente não tinham condição de deixar um embrião até o 5º dia lá, né? E a gente já tem algumas facilidades para isso. Porém, nenhum material do mundo consegue substituir o próprio útero, gente. Não é verdade? Então, na prática, gente, é o seguinte. Se você tem muitos óvulos e formou-se muitos embriões, a gente acaba fazendo o quê? Deixando eles para se selecionarem eles mesmos. Para a gente, em vez de ficar pensando, quem que a gente vai transferir ou não, deixa eles próprios, né? Continuar o desenvolvimento e aí lá na frente a gente vê quem se desenvolveu melhor para poder transferir para dentro do útero. É uma forma da gente deixar eles mesmos darem essa resposta para a gente. Agora, se a gente tem um número pequeno de óvulos e um número pequeno de embriões, não faz muito sentido neste momento da medicina. É importante falar isso porque, sei lá, daqui a alguns anos pode ser que alguém descubra alguma outra coisa, né? Pode ser que alguém descubra que transferir no 2º, ou no 1º, ou no 3º, ou no 5º, ou no 4º dia é o melhor. Neste momento da medicina, a gente não tem comprovação científica que a transferência de blastocistos é melhor que de todas, pelo simples motivo de o útero não pode ser substituído completamente por nada. Ele sempre vai ser o melhor lugar para o embrião estar, entendeu?
Então, quando a gente tem muitos embriões, a gente deixa eles um pouco mais em cultivo estendido, que a gente gosta de falar bonito, médico, né? E aí, no quinto dia, então, ou às vezes até mesmo no sexto, a gente vai ver quem é o melhor para poder transferir, ou quem são os melhores para poder transferir, né? Se a gente tem um número pequeno, gente, a gente vai se arriscar a deixar até o quinto dia? E se morrerem todos? Como, na verdade, eu tenho pegado alguns casos aqui. Existem clínicas, e aí cada um tem a sua conduta, obviamente, né? Eu não concordo, mas existem clínicas que têm feito transferência de blastocisto em todo mundo. A pessoa que veio aqui essa semana passada falou, eu tive 7 embriões, mas nenhum chegou a blastocisto, doutora. Eu falei, sim, mas aí, tudo bem, não chegou, mas você não transferiu no segundo, terceiro dia, nenhum? Não. Eles deixaram todos os embriões para chegar em blastocisto e nenhum chegou, então não teve transferência. Entendeu? Então, assim, neste momento da medicina, a gente não tem comprovação científica que isso é o melhor a ser feito. Uma média é que 50% dos embriões em D3, ou seja, no terceiro dia de desenvolvimento, chegam ao quinto dia. Uma média. Mas eu já vi todos chegarem e eu já vi muitas vezes nenhum chegar. E sabe o que a pergunta é a seguinte: esses embriões que pararam de evoluir do terceiro para o quinto dia, se estivessem no útero, sobreviveriam? Se implantariam e cresceriam? A gente não tem essa resposta para dar. Entendeu? Se a gente não tem essa resposta para dar, o melhor a se fazer hoje, o que é? Transferir no terceiro dia ou no segundo, se você tem poucos embriões, e transferir no quinto dia somente se você tem muitos embriões e pode se dar o luxo de fazer uma seleção maior dos seus embriões. Mito em partes, né, gente? O que está errado para mim nessa frase é que a gente sempre deve transferir em blastocisto, né? Isso sempre tem que ser conversado, discutido com o casal, com o médico, né, em relação a tudo, mas eu acho que um bom conselho, né, uma boa conduta hoje baseada nos estudos científicos seria isso. Poucos embriões, vamos garantir, vamos dar o melhor lugar para esse embrião estar, e o melhor lugar para esse embrião estar é o quê? Um endométrio fofinho e preparado para ele chegar. Se temos muitos embriões, então vamos selecionar melhor antes da gente transferir. Beleza?